Coletiva do Fernando Diniz, no caso hoje, coletiva minha, né? Tô gravando aqui onde o Diniz dá coletiva, na verdade não foi também nem do Diniz, né? Nem minha, nem do Diniz. A coletiva foi do Eduardo Barros, já que o Diniz estava suspenso desse jogo. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, participei aqui da coletiva, inclusive. Essa voz que vocês estão ouvindo do fundo é do Vitor Lessa, né? Que tá aqui ainda fazendo live também, aqui na sala de imprensa ainda do Maracanã. E daqui a pouco vai aparecer um carinha de verde ali, expulsando a gente. Mas é título, felicidade. E o Eduardo Barros, por sinal, veio dar sua primeira coletiva feliz, né? Pela primeira vez ele não vem pra cá no Alfurado, até brinquei com isso na minha pergunta pra ele. Vamos direto pro assunto. Não esquece de deixar o like embaixo, tá? Isso dá uma moralzinha pro trabalho. E amanhã, na verdade hoje, né, pra você que tá vendo esse vídeo aqui vai sair na segunda-feira pela manhã. Eu vou até o CT, porque vai ter cobertura, vai ter coletiva do Diniz lá. Eu até dei essa ideia aqui, falei, pô, não sei se fui eu exatamente que dei a ideia, ou se outra pessoa também deu, né? Falei, pô, o Diniz mereceu uma coletiva do título, né, cara? O primeiro título do treinador, e não é só o primeiro título de um treinador, é o primeiro título de um treinador que muita gente cobrava por não ter título. Então ele tinha que ter uma coletiva do título pra gente perguntar o que perguntou aqui pro Eduardo Barros pra ele lá, sobre o jogo, sobre o desafio pra temporada, sobre carreira e etc. Vai ter nessa segunda-feira no CT, estarei por lá. Vambora, então vamos falar sobre a questão da coletiva e sobre a questão do que Eduardo Barros falou por aqui. Assuntos interessantes, tá? Dessa vez eu até brinquei isso na minha pergunta com ele. Falei, cara, agora você tá solto, tá rindo, etc. Que só vinha pra cá na furada, né? Só vinha pra cá com derrota e etc. Mas a gente abre a coletiva, na verdade, com o Eduardo Barros falando sobre o Diniz. Eles estão juntos há um bom tempo, né? Como assistente e treinador. Acho que quando o Diniz sai do Atlético Paranaense, ele não sai junto, se eu não estou enganado. E aí agora na vinda dele pro Fluminense é um dos pedidos do Diniz tirar ele lá do Juventude para vir para cá. A fala dele é interessante quando ele faz a análise do jogo também, mas primeiro eu queria ouvir o Eduardo Barros falando sobre o Fernando Diniz, campeão carioca de 23. O que a gente sabe é que do lado de lá existe um elenco com um orçamento milionário, salvo engano, a maior folha do futebol brasileiro. Então, somente por esse fator, nós sabemos que ali tem muita qualidade em todas as posições, o que permite ao seu treinador escolher qualquer que seja a estratégia de jogo. Só que do lado de cá tem um gênio no comando da equipe, que é o Fernando Diniz, e que se preparou muito para essa final. E não só. Não dá para dizer que ele se preparou mais para esse jogo do que para qualquer outro, porque a preparação e a dedicação ela é exclusiva ao próximo jogo. E o jogo que nos tocava nesse momento era a final do Campeonato Carioca. E a equipe, com o dedo dele e principalmente com a entrega e dedicação, e união, e solidariedade, e energia, e espírito, e desejo de todos os jogadores, a gente, felizmente, com méritos, nos sagramos campeões. E um dos tópicos interessantes, vou falar aqui bem rápido, porque é bom a gente ouvir a resposta também, foi perguntado a ele sobre o trabalho do Diniz já estar consolidado, com esse título se consolidar um trabalho, sem ainda ter que se provar mais e etc. Eu gostei da reflexão que ele faz. Não é porque o Fluminense ganhou, é algo que o Diniz faz muito também, né? Não é porque o Fluminense ganhou que o trabalho é perfeito, etc. Assim, ele não chega a falar isso, mas é minha análise, né? Semana passada, se o John Aras faz 1x0 com 10 minutos, é o que não depende do Diniz. O John Aras saiu cara a cara com o Santos. Se ele faz 1x0, toca pro lado, o Ganso faz, o Cano faz, talvez a nossa análise sobre todo o trabalho do Diniz seria outra. Enfim, o resultado define muita coisa. Eduardo Barros. Esse título consolida o trabalho do Diniz ou para vocês nunca foi necessário esse título para reafirmar a forma de jogar? Nunca foi necessário. O trabalho do Diniz está consolidado. Se a gente nos pautar as nossas conquistas somente pessoais e profissionais, somente a vitória, vai parecer que todos os demais são derrotados. Se a gente tiver 20 grandes treinadores no futebol brasileiro, independentemente de qual seja a nacionalidade, vão ter 4 rebaixados ao término do Brasileirão no final do ano. O campeão é só um. E isso não significa que somente o campeão consolidou seu trabalho. Todos podem ter
grandes trabalhos. E ganha o futebol brasileiro. E ganha a classe. E ganha a imprensa. E ganha a torcida. Então a gente não precisa validar ou não um trabalho porque a gente ganhou uma medalha ou porque a gente ganhou um troféu. Tem mais coisas pra gente fazer no futebol e com as pessoas e por todos que militam na área. Em qualquer que seja a sua área de atuação. Você pode ser alguém da imprensa, você pode ser alguém do staff que aparentemente tem menos relevância pela função que exerce, mas todos têm a sua contribuição a dar ao futebol brasileiro, independentemente se no final das contas você ganhou ou não um título. A minha opinião é essa, por isso que eu cravo o Diniz como consolidado no futebol brasileiro, em que pese hoje a gente pudesse ter sido vice-campeão. Vamos de duas respostas em sequência, porque o Eduardo Barros ele vai falar sobre a arbitragem do jogo e ele vai falar sobre o Felipe Melo e o Keno. São duas questões seguidas, porque uma é para ele fala sobre a atuação do Felipe Melo, do Keno, sobre a escolha, etc. Mas ele também fala da arbitragem. Eu vou botar na ordem que as perguntas foram feitas. Primeiro foi da arbitragem, em que ele depois até cita depois o caso do Felipe Melo. Eu achei isso muito pontual, que é no jogo do Fla-Flu, do jogo de volta agora, não expulsaram o Pedro no primeiro lance com 2 minutos. E ele fala, eu discordo até desse ponto, que ele fala que não era pra expulsar o Pedro, porque também não era pra expulsar o Samuel Xavier. Eu acho que era pra expulsar os dois, acho que os dois são lances de expulsão, mas beleza, é questão de coerência e foram incoerentes, isso é um fato. Agora, ele pontua de que se de fato, se não tivessem expulsado, se tivessem agido como agiram com o Pedro, se tivessem agido com o Samuel Xavier, o Fernandinho estaria aqui dando uma coletiva de campeão carioca. E ele só não tá justamente pelo que aconteceu por causa da expulsão. Vamos para as duas respostas em sequência. Ele vai analisar também a questão do Keno e do Felipe Melo, os jogadores que foram mais criticados e que estavam em campo. Tem um componente que influencia o jogo que ele precisa ser destacado. No primeiro lance do jogo, eu acredito que o Pedro pisa no Paulo Henrique Ganso. E a gente poderia questionar aqui que é um pisão para, equivocadamente, a gente poderia questionar que é um pisão para expulsão, e não é. O árbitro conduziu a partida com propriedade. Um começo assim meio amarrado pela natureza do clássico, da final, da vantagem do adversário, das equipes se estudando, mas ele deixou o jogo correr, deu atendimento quando tinha que dar, deu 7 minutos de acréscimo sob indignação da equipe que tinha vantagem no placar, mas eram os minutos que deveriam ser dados, porque no momento que houve a intervenção do VAR, o cronômetro não foi parado, pelas substituições e pelo atendimento que aconteceu. O Felipe que precisou sair com um pouco de demora para deixar o campo, e ele conduziu a final, assim como o Diniz pediu na entrevista da quarta-feira após o jogo da Libertadores, que fosse uma arbitragem do tamanho do jogo, com justiça, como foi. Então, se nesse momento, né, se o Samuel Xavier não tivesse sido expulso injustamente num lance igual ao lance que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso hoje, em que o Pedro não deveria ser expulso, quem estaria aqui na coletiva hoje possivelmente seria o Fernando Diniz. Então, existe uma distorção em relação à análise do Felipe Melo, em que ele injustamente é apontado como o responsável em possíveis resultados negativos do Fluminense. O Felipe Melo, ele é multicampeão e eu não preciso falar sobre o histórico vencedor que ele tem. Mas se a gente se ater exclusivamente a esse momento que o Fluminense vive, o Felipe Melo fez grandes jogos no Campeonato Carioca e, especialmente, contra o Sporting Cristal, ele fez um ótimo primeiro tempo. E ele sai porque ele estava amarelado. Injustamente amarelado. O VAR não funcionou no jogo da Libertadores. Então nós já fizemos críticas aqui ao futebol, à arbitragem local, e nós não evitamos as críticas também a Conmebol. Porque por mais que a gente tenha vencido o jogo lá, o VAR deixou de interferir no jogo pelo menos 2 vezes.
O Cano sofre um pênalti lá escandaloso. Escandaloso. Não sei por que não deram aquele pênalti. Também não sei por que não expulsaram o Léo Pereira no primeiro jogo da final. E o Felipe Melo, ele foi empurrado pelo Yotun, pelo meio atacante da equipe do Sporting Cristal. E na televisão, o lance acontece aos 17 minutos que a gente sofre o gol, e o replay só aparece na TV, no canal que foi transmitido o jogo, aos 22 minutos. 5 minutos depois conseguiram uma tomada que mostra a carga que o Felipe recebe nas costas. Tem o contato na bola? Tem. Só que o Felipe ele foi empurrado nas costas. Então, se o VAR atua ali, falta. E talvez a impressão de todos sobre o Felipe Melo seria distinta. Porque o Felipe Melo jogou bem ali. Ele achou um passe de 60 metros no Arias. Passe que é dificílimo conseguir. Ele marcou bem, ele manteve o time compacto, ele tem presença, tem liderança. Ele entende os funcionamentos do sistema. Então, a gente precisa ter frieza para tomar as decisões, frieza que o Diniz teve o suficiente para ele, por mais que houvesse uma atmosfera contrária à escolha do Felipe Melo, pudesse ser escolhido como titular no jogo de hoje. Em relação ao Keno, mais rapidamente, foi mais simples. O Flamengo conseguiu pôr muita bola longa no primeiro jogo, muita. Um time que escolheu essa estratégia de jogo, com sucesso. Nós fizemos um ajuste no posicionamento de alguns jogadores, do Keno inclusive, para que as bolas longas do Flamengo hoje tivessem menos sucesso. Deu certo. E por último, a minha pergunta, normalmente eu coloco a minha pergunta primeiro, né? Porque se é o tema que eu fiz pergunta, é porque eu julgo que seja mais importante. Mas dessa vez eu deixei por último, porque também estava atrelada a pergunta do Felipe Melo, né? Eu reforcei uma pergunta sobre o Felipe Melo, mas algo que eu já perguntei ao Diniz, mas eu queria ter um outro olhar da comissão técnica. Talvez um olhar com menos filtro, sei lá, né? O Diniz está mais preparado para entrevistas, talvez um olhar de assistente, não de treinador, sobre a questão de como a imprensa e a torcida agem quando tem essa avalanche de críticas e etc. Isso aconteceu no 7-0. Vou deixar minha pergunta aí. Deixar a pergunta, porque eu coloquei ali o tema legal e a resposta dele achei satisfatória também. Marcelo, falou Marcelo. Eduardo, Marcelo, você Gabriel concordou. Amaral, tricolor. É até bom, primeiro, parabenizar pelo título. É até bom ver sorrindo. Assim, normalmente, a gente até tava brincando aqui antes, de que você só pegava furada aqui, né? Jogo que tinha tido confusão, Diniz expulso. Era só, agora finalmente você pegou o filé por aqui. A minha pergunta ela é um pouquinho parecida com a do Marcelo, mas com a Marcelo Neves agora, mas ela vai para um outro viés, que é sobre a questão do Felipe Melo. Porque eu perguntei ao Diniz aqui, se eu não me engano, após o 7-0 contra o Volta Redonda, sobre as críticas que ele recebeu durante a semana por manter a escalação, a questão dos 2 pontos abertos e tal. E o Diniz deu uma resposta que viralizou até bastante, falando que normalmente, quando todo mundo está vendo alguma coisa, todo mundo enxerga e só o treinador que não vê, é porque não é tão óbvio assim, porque não é possível que só o treinador seja tão burro que não está enxergando algo. E aí, nessa semana, acabou a gente tendo uma outra onda dessa, não sei se você chegou a acompanhar tanto, mas com certeza vocês ficavam sabendo sobre a questão do Felipe Melo. Quando sai ali, o Fluminense deve colocar o Felipe Melo de novo titular. Você deu a justificativa sobre o porquê o Felipe Melo foi titular, né? Embasou bastante dentro da lógica de quarta-feira também. Mas eu queria saber como é que vocês internamente lidam também com isso. Sobre arriscar um jogador que, de repente, a torcida... Um erro pode ser suficiente para a torcida pegar muito no pé dele. É óbvio, o Felipe Melo é um cara muito experiente, mas isso seria uma atitude parecida também com algum garoto jovem numa situação sobre essa? Queria que você comentasse um pouquinho dessa escolha. Tem muito ruído externamente, mas a gente não conduz o dia a dia do trabalho em função dos ruídos e das opiniões externas. O Diniz ele lidera um trabalho voltado para dentro, para o que ele está vendo, para o que acontece nos treinamentos, para a conduta dos jogadores, para o momento do time, para as convicções que ele tem. Então, é claro que o barulho chega, de alguma forma chega.
porque alguém comenta, porque a gente lê, porque a gente abre uma página da rede social do clube e quase que imediatamente tem uma avalanche de críticas ou elogios. Hoje, possivelmente, vão ter muitos elogios. Se fosse derrota, a gente teria que digeri-la o mais rapidamente, porque quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil. A gente já está sendo execrado hoje, possivelmente. Isso não muda assim, o que a gente precisa fazer. Então, independentemente dos elogios ou das críticas, a gente tem o próximo jogo para planejar, olhando para dentro. Então, essa equipe que jogou hoje, ela não significa que vai ser a equipe que vai jogar quarta-feira. O Diniz vai olhar para dentro, vai ver como estão cada jogadores, o momento, quem que vai ser utilizado, se precisa descansar alguém, se está todo mundo inteiro. A resiliência que a gente destacou em uma das perguntas da entrevista. E a gente tem que pensar no próximo adversário o quanto antes e saber que o trabalho continua, que a gente comemorou esse título, mas que a temporada está só começando. A última aqui, tá, Eduardo? É isso, como eu falei, o Eduardo, o Daniel Kaiser ia falar comigo aqui na hora que eu comecei a gravar de novo. Mas, como eu falei, essa aqui é a repercussão da coletiva do título, a coletiva oficial do título, valeu, coletiva oficial do título, mas tem uma coletiva extraoficial do Diniz nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho. Estaremos por lá, não costumo muito ir no CT, mas essa obviamente é algo interessante demais pra gente poder ficar de fora, né? Vou desdobrar, hein, porque tem live do GE, vou sair correndo pro CT pra voltar correndo pra live do Canal 20, vai ser uma segunda-feira movimentada, mas, meu amigo, 4-1, chocolate, felicidade e título. Tamo junto, até a próxima, não esquece do like aqui embaixo, tá? Valeu.